Boa noite, tudo bem? Vamos iniciar mais um Evangelho na nossa querida Casa de Ismael. É uma alegria imensa estar com vocês, mesmo que distantes, cada um em sua casa. Nós estaremos unidos em corrente, em pensamento, em vibração, e vamos trabalhar nessa noite um pouquinho sobre os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou e espero que todos estejam bem, com saúde, com a mente boa e vamos compartilhar alguns momentos essa noite, com a graça de Deus. Convido a todos para que nesse momento venhamos a fazer uma pequena prece, uma elevação, para iniciarmos o Evangelho dessa noite. Convido a todos para fechar os olhos, para sentir-se bem confortável em vossas casas. Aqueles que não quiserem fechar os olhos, tudo bem, tranquilo. E vamos, nesse momento, agradecer ao Pai pela oportunidade que temos de estarmos vivos, oportunidade que temos de poder olhar para dentro de nós, oportunidade que temos de aprender, de corrigir nossos erros, oportunidade que temos de amar, de perdoar e oportunidade que temos para buscar a nossa evolução. Agradecemos imensamente ao nosso querido Mestre Jesus, que nos serve de modelo, de guia, de exemplo. Pedimos a Ti, Mestre, que esteja sempre conosco, nos auxiliando em nossa caminhada diária. E agradecemos ao nosso Pai Criador por tudo que somos, por tudo que temos e pela oportunidade dessa encarnação. E mais calmos, tranquilos, harmonizados, pedimos que a espiritualidade esteja conosco, que possa proteger os nossos lares, limpando de todos os males e de todas as maledicências. E assim, vamos iniciar esse Evangelho com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, com a graça de Deus. E vamos iniciar o Evangelho dessa noite. O tema é honrai vosso pai e vossa mãe. Nós temos nos primeiros ensinamentos da Bíblia, em Êxodo e em Deuteronômio, o quinto mandamento, passado por Deus, pela espiritualidade, a Moisés, tá? E a toda a humanidade que somos nós. Que o quinto mandamento ele reza que honrai teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha vida longa sobre a terra. Isso está lá em Deuteronômio, lá no capítulo 5.
Todos nós sabemos dos laços de famílias que nos unem. Nós temos um plano reencarnatório. Esse plano ele contempla a nossa passagem durante a nossa encarnação, e nesse plano nós somos envolvidos num seio familiar. Esse seio familiar nem sempre é ao nosso favor. Existem formas diferentes de estarmos encarnados participando de uma família. Existem famílias com almas afins, em que essas almas já passaram por algumas encarnações, já aprenderam, são almas que se amam e resolveram estar juntos na mesma encarnação, no mesmo seio familiar. Seja como pai e filho, como marido e mulher, como irmãos, primos. Tá? Essas almas são almas que se complementam. E geralmente elas entram no mesmo seio familiar para trazer uma evolução, uma pacificação, uma harmonia a esse lar. Existem também lares em que dois espíritos que não têm afinidades, eles são colocados dentro do mesmo seio familiar para que um possa aprender com o outro, para que um possa perdoar o outro, para que eles resolvam problemas do passado. Geralmente, as famílias que têm essas almas, esses espíritos que têm discordâncias, essas discordâncias vêm no subconsciente e, de uma certa forma, ela entra aqui na Terra também. Então, a gente vê muitos lares desequilibrados, crianças que não se bicam, que têm desavenças desde pequenas, tá? São espíritos tentando entrar em ajuste, né? E isso faz parte do processo evolutivo. O pai e a mãe, seja qual for o grau de evolução espiritual, eles têm uma responsabilidade muito grande aqui na Terra. Eles possuem a responsabilidade de tocar, de ser a referência familiar para os filhos. E o mestre, ele nos traz o conhecimento que é muito importante que tenhamos respeito pelos nossos pais. Mesmo com desavenças, mesmo sem ter afinidades, é muito importante. Lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu separei alguns trechos, né? O capítulo 14 ele fala: honrai vosso pai e vossa mãe. E ele fala que não pode amar ao próximo aquele que não ama teu pai e tua mãe. Olha que forte. O Mestre Jesus nos fala: amai o próximo como a si mesmo. Então eu preciso ter a capacidade de me amar. Senão eu não terei a capacidade de amar o meu próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele abre um pouquinho esse leque. E ele fala que se eu não tiver a capacidade de amar os meus pais, como eu vou ter capacidade de amar o meu próximo? E complementa que o amor, ele deve se juntar ao respeito, atenção, submissão e condescendência. Então, o amor espiritual,
o amor que eu tenho aos meus pais tem que vir regado de respeito. Tem que ter atenção. Devemos ter atenção aos nossos pais. Tem que ter a submissão, porque a hierarquia, e tem que ter a condescendência. Entretanto, também lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz que esse amor, ele também consiste em assistir os nossos pais à necessidade. Ninguém, absolutamente ninguém, nasce sozinho, meus queridos. Para nascer, a gente precisa de uma outra pessoa. A gente precisa de um obstetra para nos tirar de dentro da barriga das nossas mães. Tá? Todo mundo precisou. Quando nasce, a gente precisa de uma equipe, seja uma equipe de enfermeira, seja as parteiras também, que tem as suas ajudantes, do interior afora. A gente precisa dessa equipe para quê? Para nos limpar, para verificar os nossos sinais vitais, para verificar nossa primeira respiração. Hoje em dia eles verificam já alguns reflexos, tá, do recém-nascido, para ver se está tudo bem, se tem alguma doença. Vai passando o tempo, a gente precisa de alguém para nos alimentar. Tá? Se não for o leite materno do seio da nossa mãe, vai ser algum composto, algum complemento, mas a gente vai precisar de alguém, porque nem succionar a gente sabe. A gente nasce simples e ignorante, sem saber de nada. Depois a gente precisa dos nossos pais, porque eles vão nos proteger. Eles fazem uma bolha sobre nós. Nos dão amor, nos dão carinho. A gente vai precisar deles para aprender a chorar, chorar para pedir o alimento, quando viemos a ter dor. Vamos precisar deles para aprender a andar, para aprender a falar. Então, nos nossos primeiros meses, nos nossos primeiros anos, é uma necessidade muito grande que nós temos. E ninguém morre sozinho. Quando chegamos à nossa idade de velhice, a gente precisa das pessoas que cuidam de nós. Nas nossas enfermidades, nos nossos últimos dias, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de amor. E quando partimos, mesmo o espírito não estando aqui na Terra, a gente precisa de alguém para nos limpar e para o nosso funeral. A gente precisa de alguém para carregar o caixão. Então, desde o nascimento até a partida do espírito, até quando o corpo está sem espírito, nós precisamos de outras pessoas. Sozinhos nós não somos ninguém. Nós não somos nada. Todo mundo precisa do próximo. E o próximo, mais próximo que nós temos, somos nós mesmos. Mas sem ser nós, as pessoas que mais nos conhecem são nossos pais. E quando eu falo nossos pais, tem avós que são pais, tem tios que são pais, tá? Tem padrinhos que são pais. Quando eu falo pai e mãe, tá? Estou abrindo o leque. Tem pai e pai, tem mãe e mãe. Eu não estou falando do masculino e do feminino.
Eu estou falando daqueles seres abençoados por Deus que nos acolheram, que nos criaram e que nos amaram. E nós temos o dever de retribuir a eles tudo aquilo que eles nos deram. Nós temos o dever moral de amar, respeitar, dar atenção aos nossos pais. Porque é isso que o Mestre Jesus espera de nós. Seja numa família harmoniosa, uma família de espíritos afins, ou seja numa família em desequilíbrio, numa família onde espíritos estão buscando uma redenção, estão buscando ajustar contas do passado, deve-se ter a compaixão para com o pai e para com a mãe. Porque a nossa vida, enquanto encarnados, ela é muito curta, ela é muito rápida. Entretanto, o nosso espírito é eterno. O Mestre Jesus, ele nos traz um ensinamento que ele diz: aproveite enquanto está os dois encarnados para pedir perdão. Vai lá saber quando os dois terão a oportunidade de estar encarnados ao mesmo tempo, no mesmo seio familiar, falando a mesma língua. Porque pode acontecer de estar os dois espíritos buscando o ajuste. Só que um pode nascer na Finlândia e o outro pode nascer lá no Piauí. Como esses espíritos vão se encontrar? Como que eles vão ajustar contas? É difícil. Então, quando nós fazemos o nosso plano reencarnatório para estarmos aqui encarnados e nós escolhemos participar de uma família junto com um espírito X, Y, Z, aquele espírito que teve uma situação X, uma situação Y, que aconteceu aquilo, que aconteceu isso, é que vem a bondade de Deus para conosco. Porque Ele permite que venhamos a ajustar essas contas para que possamos evoluir enquanto espíritos, para que possamos compreender que nós necessitamos perdoar e pedir perdão, para que nós venhamos a entender que o próximo é tão importante quanto nós, porque existe um complemento. Geralmente, tudo aquilo que eu olho no meu próximo e que me incomoda é algo que falta em mim. Então, todo aquele que venha ter qualquer tipo de preconceito é porque aquilo está faltando dentro dele. E às vezes a gente pega isso e leva para dentro da nossa casa. Em situações difíceis, em comportamentos rebeldes, em dificuldade de conversar, de sentar, de fazer uma harmonia entre as nossas famílias, ainda mais nos dias atuais, em que boa parte da população vive num confinamento social. Então, por exemplo, eu passava mais tempo no meu trabalho do que com a minha família. Chegava quase à noite em casa, passava umas 4 horas com a minha família e ia dormir. Tá? Me preparava, dormia. No outro dia eu ficava 8 horas inteiras com o pessoal do meu trabalho. Então eu convivia mais com eles do que com o pessoal aqui em casa. Tá? Tem 3 meses que eu estou aqui em casa.
Completou semana passada 100 dias. 100 dias em que estamos todos juntos. Eu, minha esposa, meus 2 filhos. O dia inteiro, 24 horas. Hoje nós fazemos coisas que há tempos não fazíamos. Né? Cada um ficava no teu quarto, conversávamos pouco. Hoje nós estamos tendo um convívio maior. Óbvio que com esse convívio tem conflitos, né? Porque são pensamentos diferentes, mas tem convívio, tem amor, tem harmonia, tem troca de pensamentos. Uma hora um tá com bico, pede perdão, pede desculpa, faz o certo, faz o errado, porque somos seres humanos. E é dessa forma que a gente aprende a conviver. Não tem outra forma. Para aprender a conviver é só viver junto. Não dá para aprender a conviver vivendo separados. Infelizmente, não estou próximo dos meus pais, devido ao isolamento social. Os meus pais, eles são de grupo de risco, então a gente evita, né, só em extrema necessidade. Estou visitando-os, mas a gente tem aquele contato por telefone diariamente, conversando, coisa que talvez antes dessa pandemia não estava fazendo. Falava uma vez por semana, uma semana sim, uma semana não. Agora estamos falando todos os dias. E quantas famílias, quantas pessoas estão me escutando agora, que agora está pensando e falando, poxa, Cleiton, também estou passando por isso. Hoje eu tenho muito mais contato com os meus filhos, com a minha família, com os meus familiares, com os meus pais do que antes. E o que mudou? Não mudou nada. Estamos vivendo por uma situação difícil, mas poderíamos fazer isso antes dessa situação. Por que não fazíamos? Às vezes, a gente perde algumas oportunidades porque vira cotidiano, porque está sempre perto, acessível. Toda vez que está acessível, perde a importância. A gente vai dar mais importância para aquilo que está mais longe, para aquilo que é mais difícil. É do ser humano. Porque aquilo que é acessível vem no nosso subconsciente. Quando eu quiser eu pego, quando eu quiser eu falo, quando eu quiser eu ligo. Quando eu quiser eu marco um almoço, um jantar, vem todo mundo. A gente se diverte. Mas agora a gente está sentindo falta. Cadê os almoços, os jantares, a confraternização, as festas de aniversário, o abraço? Quanto tempo que alguns de nós não damos um beijo e não abraçamos os nossos pais? Quanto tempo alguns de nós não olha no olho do pai ou da mãe e fala, eu te amo, você é importante para mim, obrigado. Coisa simples. Alguns que estão nos escutando não têm essa possibilidade porque os pais já se foram, mas fica a lembrança, fica a saudade. E aqueles que têm essa oportunidade, faça. Não esperem. Perdoe. Peça perdão. Peça desculpa. Não tem problema se você não está errado. Escute. Escutar é muito bom. Mesmo que você venha a estar certo, escute também. Escutar faz com que venhamos a treinar para termos humildade.
Escutar nos faz refletir, faz a gente olhar para dentro de nós mesmos sem ter medo do que vamos ver, do que vamos encontrar lá. E o mais importante, finalizando o nosso evangelho, passa muito rápido, né? Fazer presencial passa muito rápido, mas parece que fazer em live, gravando vídeo, parece que é mais rápido. O mais importante é: honre teu pai e tua mãe. Ame-os. Aproveite a oportunidade que Deus deu de tê-los em seu seio familiar. Seja lá qual for o sentimento, a vibração, agradeça a Deus pela oportunidade que Ele deu. Somente dessa forma estaremos caminhando, progredindo para sermos pessoas melhores. O nosso objetivo aqui é um só, pessoal. Nosso objetivo aqui é aprender para sermos pessoas melhores, para que os nossos espíritos venham a evoluir. No nosso mundo, nós buscamos a evolução do espírito. E os nossos pais, eles nos ajudam, eles são responsáveis em nos ajudar a fazer isso. Muito obrigado pela oportunidade a todos dessa casa abençoada. Vamos fazer uma prece final para encerrar o nosso evangelho. Gostaria de agradecer o convite, que Jesus abençoe a todos e convido a todos para fechar os olhos e vamos fazer uma vibração para o nosso planeta, para todos os médicos, cientistas, que eles possam ser iluminados, para todos que trabalham em hospitais, na área medicinal, que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam auxiliar a humanidade nesse momento difícil, que o Mestre Jesus esteja conosco, nos amparando, nos protegendo, que a nossa querida Mãe Maria possa cobrir o nosso planeta com seu manto azul de amor e de luz, que possa trazer compaixão, que possa nos dar humildade e que faça com que venhamos a compreender que sozinhos nós não somos nada. Que a nossa Mãe Maria seja a nossa protetora, que ela adentre em todos os nossos lares, levando amor, carinho, proteção, afastando todo o mal, toda a maldade das nossas residências. Que aqueles que estão passando por necessidade, aqueles que estão passando por situações mais difíceis, que eles possam ser atendidos materialmente, espiritualmente, cada um com seu merecimento. Que possamos viver em um mundo mais digno e um mundo mais igualitário. Que possamos ter a capacidade de ouvir mais do que falar, de ver e compreender mais do que julgar. E assim, agradecemos por mais um Evangelho, que todos que estão fazendo seus tratamentos, que eles possam receber as equipes espirituais nesse momento e que eles possam, cada um com seu merecimento, tomar o passe, receber o seu tratamento, que o corpo material possa estar em harmonia com o corpo espiritual, que as enfermidades possam ser curadas, que as dores possam ser amenizadas. E vamos encerrar o Evangelho dessa noite com a prece. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito és vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigado, uma excelente semana a todos. Está acabando a semana, inclusive, né? Que vocês possam ter aí um restinho de semana abençoado, que Jesus possa estar com todos nós, tá? E que vocês possam estar bem, felizes, com saúde, para que na próxima semana venham assistir mais um evangelho com mais um expositor. Obrigado a todos, fiquem com Deus.